Bom, estou aqui com a Sônia Mara e o Pierre Passot. O Pierre Passot, que é o homem da água, é o francês que vive na água. Sônia Mara, Pierre, o que significa a presença do Pierre Passot aqui em Tijucas no evento náutico como esse, incluído também aí no Tijucas Marine Center? Pierre, ele demanda qu'est-ce que signifie ta présence ici, dans cet espace, aujourd'hui, do Marine Center, TMC, Tijucas Marine Center, et dans cet événement. Bon dia déjà. Et ma présence, je suis plongeur, biologiste, mais aussi passionné du monde de la mer et collectionneur de matériel antique de plongée sous-marine. Bom dia, em primeiro lugar. Eu sou biologista marinho, sou mergulhador e também eu sou colecionador de material antigo de mergulho. E estou presente aqui hoje para celebrar com vocês. Pierre, me fala um pouquinho da ONG Planeta d'Eau. Pierre, tu peux parler un petit peu de la ONG Planeta d'Eau? Depuis 40 ans, je fais un certain nombre d'animations ou de gestes de protection sur la nature et notamment sur l'eau. Donc au Brésil, avec un groupe d'amis et Sonia Mar, j'ai eu l'idée de mettre en place une association pour créer un dynamisme autour de la protection du milieu marin et de l'eau en général. Ele disse que, como ele é uma pessoa envolvida com os oceanos, com o mar, com a água, junto com um grupo de amigos aqui brasileiros no Brasil, ele teve a ideia então de criar essa ONG chamada Planeta d'Eau para fazer algumas ações que possam beneficiar as futuras gerações em relação à água, ao mar. Agora eu gostaria que o Pierre me falasse um pouquinho, Pierre, da fundação do Dia da Água, que você também participou. Ele voulait que tu parles un petit peu des Jours mondial de l'eau, la signification et de ta participation cette année, sur les Jours mondial de l'eau en France. Aujourd'hui, il y a deux associations que je fais partie, la Journée mondiale des océans et la Journée mondiale de l'eau. Eu participo de duas associações hoje, que é a associação que fala do Dia Mundial da Água e a outra é o Dia Mundial dos Oceanos. Duas. Continue. L'objectif de ces associations, des ONG mondiales, reconnues par l'ONU, c'est faire des gestes pour la nature en fédérant tous les gens de la planète Terre. Ele disse que o fato dele participar e o objetivo é que eles têm a intenção de juntar todas as pessoas que querem trabalhar e fazer algum benefício em relação à água, ao mar. Agora, no Marine Center Tijuca está incluído um museu. E esse museu faz parte da ONG Planeta d'Eau? Ele demanda se o museu faz parte da ONG Planeta d'Eau. Non, le musée, le matériel m'appartient propre en France aujourd'hui. Esse material me pertence, eu sou colecionador. Então o museu é meu, não é da ONG Planeta d'Eau. Mais l'objectif est d'amener ce matériel au Brésil pour créer tout un dynamisme autour du projet avec Ornella, donc du projet TMC. Ele disse que o objetivo que ele tem em relação a esse museu, a esse material, é trazer para o Brasil, construir aqui um museu junto no projeto Tijucas Marine Center e a partir deste museu criar toda uma estrutura que possa trazer benefícios para a área, para Tijucas. Agora eu gostaria que o Pierre me falasse um pouco da experiência que ele teve de nadar 600 quilômetros em um rio na França, e isso quando ele tinha 30 anos de idade, e agora em 2017 ele repetiu essa façanha.
Bom, ele souhaite savoir à propos de ton trajet à 40 ans, 1967, et après, 40 ans après, au Rhône. Depuis l'âge de mes 15-16 ans, Depois que eu tinha 15, 16 anos, j'ai traversé pratiquement toutes les grandes rivières, les grands fleuves et les grands torrents en Europe. eu atravessei praticamente todos os grandes rios pequenos e todos os pequenos e grandes na Europa. Au départ, c'était un défi sportif. No início era desafio esportivo. Et au fil des années, j'ai pris conscience des problèmes de la pollution et de l'environnement des rivières. Mas ao longo dos anos, na medida que eu fui nadando e atravessando esses lugares, eu percebi a questão da proteção desse ambiente. Donc en 77, j'ai descendu le Rhône à la nage de Genève à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Então, em 1977, ele desceu o rio Rhône a nado, saindo de Genebra, na Suíça, até o Porto São Luís de Rhône, que fica em Marseille, onde deságua esse rio. L'idée était de reproduire cette descente pour regarder l'évolution de l'état de la rivière et de la berge. Então, 40 anos depois, que foi esse ano, em 2017, eu fiz a mesma descida para olhar como que estava a evolução da poluição nesse rio. Il est très important de faire un suivi de l'état de la rivière à partir de documents qu'on avait 10, 20, 30 ans avant. Então foi super importante ter feito isso, porque nós podemos fazer um levantamento do que era em 1977 e do que é agora, e isso é uma coisa importante, fazer sempre assim, seguir, não abandonar, dar continuidade. Et l'idée aussi est de parler de cette journée mondiale de l'eau, comme la journée mondiale des océans, qui sont des journées décidées par l'ONU et qui sont totalement inconnues par le grand public et notamment les enfants. E aí ele tem também essa ideia porque ele pensa que a Jornada Mundial dos Oceanos, que é dia 8 de junho, e o Dia Mundial da Água, são dias muito importantes e que não é muito conhecido, principalmente pelas crianças. Por essa razão é que nós fazemos os projetos da ONG Planeta Dor. Agora, para a gente encerrar, como é que foi que o Pierre conheceu Tijucas e o que ele acha do Rio Tijucas, do Mar de Tijucas e do Tijucas Marine Center envolvido aí com o Polo Náutico? Pierre, tu disse que há uma ideia de quando é que está com o Tijucas, quando é que está com la Rivière Tijucas e qu'est-ce que tu penses de ce projet? J'ai rencontré Ornella il y a un an. Encontramos com Ornelas tem uns 2 anos. Et on a commencé à parler d'économie de la mer, de la gestion de la mer, de la gestion économique de tout le système autour de la mer. E com Ornelas nós falamos da economia do mar, da gestão das águas e como que nós poderíamos trabalhar juntos para fazer alguma coisa em relação a isso. Et c'est suite à cette rencontre, à ce discours, qu'on a parlé d'un projet petit, potentiel, et c'est la première fois que je viens à Tijahu. Então isso aconteceu naquele momento, nós falamos com Ornelas, mas hoje é a primeira vez que eu venho em Tijucas, é a primeira vez que eu venho pessoalmente, que vejo o rio e vejo a cidade, é o primeiro momento, primeiro contato. Mas já ele conversou com Ornelas há uns 2 anos atrás a respeito do projeto. E o que o Pierre achou de tudo isso hoje quando chegou em Tijuca? Tout ça, Pierre. E qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Aujourd'hui, il faut réfléchir pour faire tout un aménagement pour les générations futures. Hoje é preciso pensar e fazer tudo o que for necessário para deixar para as gerações futuras. Tem que refletir, pensar.